Eu estou de volta para mais uma aula maravilhosa. Física no Construindo Vencedores, transformando vidas, meus queridos, transformando vidas. Bem-vindos de volta. Mais um bloco, meus amores. Mais uma vez, falando, destrinchando, viajando nessa disciplina incrível chamada física. Vem comigo, seu professor de física. Eu mesmo, professor Matheus Tainan. Que coisa maravilhosa, amores. Que coisa maravilhosa. Vamos falar de efeito Doppler hoje? Vamos falar de efeito Doppler. É uma das últimas partes dos nossos fenômenos ondulatórios. Já assistiu tudo? Eu separei a parte principal em duas, tá? No primeiro vídeo, na primeira aula sobre fenômenos ondulatórios, eu falei sobre reflexão e refração da luz. Que aula legal, gente, que aula sensacional. Confere lá se você ainda não assistiu. Depois eu falei sobre difração, ressonância, polarização, interferência numa aula só, como eram conteúdos mais teóricos. Deu pra matar tudo numa aula só, uma aula também linda, ó, cheirosa, maravilhosa. Depois tivemos também uma introdução, ondulatória. A gente falou sobre velocidade de propagação, que inclusive vou precisar dela hoje, tá? Você lembra da fórmula? Tudo bem. Espero que lembre, espero que sim. E hoje, efeito Doppler, Efeito Doppler, Doppler-Fizeau, a parte completa do nome, tá? Eu tenho certeza que você já experimentou esse efeito em algum momento da sua vida, tá? A gente só não sabia a profundidade, o tanto que ele ia ser aplicado na nossa vida. Beleza, meus queridos? Vamos falar de efeito Doppler. É um conteúdo bem legal. A fórmula é um pouco diferente, tá? Um pouco, assim, trabalhada, Mas vem comigo que a gente destrincha ela passo a passo, tá? Tô preparando uma aula só de exercícios, extremamente necessário, gente, que você assista essa aula e tente resolver os exercícios junto comigo, porque exatas, assim como as outras disciplinas também, é construção. Não adianta nada eu vir aqui falar com vocês 20 questões, fazer 20 questões e você não fazer nada, ficar só assistindo, Eu preciso que você faça. Eu preciso que você faça. Coloca a mão na massa e vamos lá, rumo à sua aprovação. Vem comigo e vamos entender este efeito Doppler, meus queridos. Este efeito Doppler. Vamos lá? Vamos falar então. Quem era então esse cara na tela? Vamos ler um pouquinho, tá? Só passar aqui contexto histórico, tá, meus queridos? Importante a gente lembrar que essas fórmulas, eu falo isso em todas as minhas aulas, elas não vêm do nada, tá? Elas vêm sempre de algum lugar. Então vamos lá. Quem que o cara foi? Físico e matemático. Ele foi o criador do famoso, efeito Doppler. Fenômeno que descreve a mudança aparente na frequência de uma onda em função do movimento relativo entre as fontes e o observador. Vou até colocar aqui no marca-texto, fonte e o observador. Beleza? Fonte e observador. Cadê caneta? Isso vai ser bem importante pra gente na hora de desmembrar a fórmula. Olha o cara. Você preocupado com a sua calvície, hein? Olha o tamanho dessa testa. Rapaz, o caboclo não sabe lá onde é que tem que parar de lavar o rosto, Olha o tamanho, a protuberância lá, ó. Lindo. Efeito Doppler. Esse é o nosso Christian Doppler, tá? Sem esse cara aí, a gente, eu ia precisar de escrever muito mais do que a gente escreve hoje. Então ele publicou o livro, sobre a luz colorida das estrelas duplas, onde apresentou esse efeito inicialmente aplicado à luz das estrelas, tá? Luz das estrelas. Teve um outro cara que falou, que experimentou, pela primeira vez esse efeito. A gente vai fazer uma questão, a gente vai falar sobre ele, a questão de número 1. Vai falar um pouco sobre esse outro cara, vamos deixar lá no exercício a gente fala, tá? Mas teve um outro cara envolvido aqui também, beleza? O efeito explica por que o som de uma sirene muda quando se aproxima ou se afasta, e é essencial na astronomia, medicina e meteorologia. Vamos lá, queridos. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já assistiu Fórmula 1. Sabe como é que aquele barulho que o carro faz? Já ouviu falar isso? Já viu? Isso é o efeito Doppler. Uma sirene, quando tá uma sirene, aí ele vai chegando perto de você, vai aumentando a frequência que você tá escutando o som, aí quando ele se afasta, começa a ficar um som diferente, não é? Exatamente. Isso é o nosso efeito Doppler, tá? Quando essa fonte de som chega próximo de você, ele começa a ter você começa a escutar uma parada diferente de quando ele se afasta, certo?
Esse é o nosso querido efeito Doppler, tá? As aplicações lá, desvio para vermelho vai ser uma parte importantíssima que a gente vai falar lá na frente, tá? Um pouco mais à frente. Tá lá, ultrassons Doppler na medicina. A física ajuda a medicina em todas as partes, meus queridos, em todas as partes. Vai fazer medicina? Não, vamos lá, né? Sua primeira opção de curso lá no Enem vai ser o quê? Vai ser física, é claro, né? Física, vem comigo na física. Sua segunda opção pode ser medicina, tá? Tudo bem, a gente aceita que seja medicina. Beleza? Mas primeiro a física, tá? Radares e sonares para medir velocidade, né? Esses pardais que a gente chama, né? No meio da pista, para medir a velocidade. E olha lá, curiosidade, ele morreu cedo, ó. Aos 49 devido a uma doença pulmonar. Certo? Seu legado atravessa séculos, sendo os conceitos mais utilizados no estudo de ondas, tá? A parte da ondulatória só existe por conta desse cara aí, velho. Exatamente. Extremamente importante para os nossos estudos de ondulatória. E aí, tá gostando? Tranquilo até aqui? Foi de boa? Deu pra entender? É claro que deu pra entender, meu querido. Aqui é construindo vencedores. Certo? Vamos lá, então, na tela, para você dar um print, né? Na verdade, print não, hein? Print não. Anota no seu material. Você está assistindo pelo nosso site? Nosso site tá lindo, tá maravilhoso. Aqui do lado, um desses dois lados aqui, tem o PDF aí desse slide. Baixa ele e anota. Anota tudo no seu material, que aqui, ó, rumo à nossa querida aprovação. Vamos lá, meus queridos? Então, a introdução é o seguinte: efeito Doppler é o fenômeno físico em que a variação aparente, esse não vai aparecer com bastante frequência para vocês, tá? Aparente da frequência de uma onda, como o som ou a luz, né? Aqui a gente vai utilizar, nos exercícios, aparece muito mais sobre o som do que sobre a luz, porque a velocidade do som no ar é algo ali, 340 metros por segundo, um negócio assim, certo? Já a luz, poxa, a luz aí é um pouquinho diferente, né, meus queridos? A luz é 3 vezes 10 a 8, ou seja, são 300 milhões de metros a cada um segundo. Pensa isso. Passa um segundo, 300 milhões de metros. Mais um segundo, 300 milhões de metros. É muita coisa, tá? Então, normalmente a gente trabalha aqui com velocidade do som, porque são exemplos mais do nosso cotidiano mesmo. Beleza? Tranquilo? Percebido por um observador, quando há movimento relativo entre a fonte da onda e o observador. Vamos lá, gente. O que isso aqui significa? Quando você está parado, você é o observador, certo? Você está paradinho ali, quietinho. Aí tá vendo lá o carro de Fórmula 1. Passa por você, não passa? Quando ele está vindo até você, tá? Existe uma velocidade de aproximação da fonte. A fonte que está emitindo esse som, certo? Você está parado ali escutando. Quando ele passa de você, o que acontece? A velocidade da fonte está se afastando de você. Então isso vai acontecer naquelas linhas que a gente desenhou lá na aula introdutória, né, de fenômenos ondulatórios. Essas linhas vão mudar, tá? Você lembra da fórmula? Você lembra, claro que você lembra. Você é estudante aqui do Construindo Vencedores. Você lembra daquela formulazinha, ó. Velocidade de onda é o comprimento vezes a frequência. Você não lembra disso? Lembra. As grandezas comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Tá assistindo a aula de matemática? Tá, né? Muito bom, meu irmão. Ó, isso aí. O que significa ser inversamente proporcional, pessoal? Quando um aumenta, a outra diminui. Perfeito. Usaremos esses conceitos aqui, tá? Então, dependendo se o observador está parado ou se ele está se movimentando, a nossa fórmula vai mudar um pouquinho. Vai mudar o que, professor? Vai mudar só o sinal, meu querido. Somente o sinal. Só isso. E aí você vai ter ali caraca, um negócio lindo, gente. Um negócio maravilhoso. Física é sensacional. Física não tem como não, gente. Isso aqui é apaixonante demais. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Vou colocar aqui na tela grande para vocês enxergarem melhor. Vocês percebem que a fonte... O que é a fonte, professor? É de onde é que está saindo esse som, tá vendo? Essa coisinha, deixa eu voltar aqui que ele parou para vocês, né? Mas tudo bem, voltou. A fonte é esse pontinho preto de onde está saindo todas essas ondas, correto? Você consegue observar que tem uma parte que está maior, um espaço maior entre os círculos e um espaço menor? O que isso significa, meus queridos? Se eu tenho um comprimento de onda grande, eu vou ter uma frequência pequena. Perfeito. Então, do lado direito da imagem, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Eu vou chamar aqui de primeiro e segundo, perfeito?
No primeiro lado, eu tenho o quê? Um comprimento de onda grande, então a minha frequência é pequena. Perfeito, perfeito. E no segundo caso, do lado direito aqui da coisa, se eu tenho um comprimento de onda pequeno, eu tenho uma frequência o quê? Uma frequência grande. Perfeito. Então, queridos, a minha frequência, vou escrever aqui para vocês, ó, frequência. A frequência é o que vai relacionar um som agudo de um som grave. É o que vai diferenciar, melhor dizendo, né? Agudo e grave. Eu estou preparando uma aula sensacional para vocês sobre acústica. Professor, o que é acústica? A gente faz, de novo, a física, ela gosta de quebrar ali alguns paradigmas, né? Quebrar algumas coisas que a gente costuma falar no nosso cotidiano, tá? E a acústica não seria diferente, certo? Então a gente vai aprender um pouco sobre o que é volume, tá? O que é agudo, o que é grave, do ponto de vista da física, tá? Não quer dizer que você tem que ficar falando por aí que o pessoal tá falando errado, não, beleza? Ponto de vista da física, dessa coisa incrível aqui, maravilhosa, tá? Então, o que significa então esse grave e agudo? Grave significa que eu tenho uma frequência baixa. Frequência baixa caracteriza um som grave. Perfeito? Perfeito. E se eu tiver, professor, uma frequência alta? Então se eu tiver uma frequência alta, é um som agudo, aquele som que às vezes até machuca o ouvido, sabe? Isso aí é uma frequência alta. Beleza? Então, o que acontece aqui? Grandezas inversamente proporcionais. Do lado direito, do lado esquerdo aqui da minha figura, no primeiro lado que eu situei aqui para vocês, deixa eu colocar grande aqui para vocês enxergarem, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse aqui, eu tenho o quê? Um comprimento de onda grande e uma frequência baixa. Logo, é um som grave. Então, na primeira parte, você está escutando um som grave. Aquele som, lembra do carro de Fórmula 1? Não é quando ele passa assim por você? Esse aí é um som mais grave, né? Nem machuca tanto o ouvido. Agora, quando ele está chegando perto de você, quando ele está chegando perto, eu tenho uma frequência muito alta, logo seu ouvido dói um pouquinho mais, né? Por que isso acontece, professor? A minha fonte está se movimentando. Se eu tivesse uma fonte parada, gente, se eu tivesse uma fonte parada, tanto faz o primeiro como o segundo lado, os observadores, vamos imaginar, vou desenhar, hein? Olha lá, Edno, olha lá, Anderson, vou desenhar, hein? Olha só, se eu tivesse aqui uma ambulância, você vai falar que isso aqui não é uma ambulância perfeita? Nossa senhora, a sirene. Ui, ui, ui. Eu tenho aqui um observador. Olha que lindo, meu observador. E eu tenho aqui outro observador. 2 pessoas, vai? Vamos falar assim que é mais fácil, né, professor? 2 pessoas. Olha lá, olha essas linhas. Olha essas linhas, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou largar a física e ser professor de arte. Se cuide, Anderson. Fique de olho, hein? Fique de olho. Olha só, queridos. Então, se a fonte está parada, esses 2 observadores, vou chamar eles de A e B. Os 2 observadores vão experimentar da mesma frequência. Vocês concordam? Sim, professor, concordo. Por quê? Aqui eu tenho uma distância, sei lá, vou chamar essa distância de x, que a gente gosta de usar a letra, né? E aqui eu vou usar essa mesma distância x, ou seja, mesma frequência, tá? Mesmo comprimento de onda para os 2 observadores. O que acontece então se começar a se movimentar? Aí muda tudo, né? Começou a se movimentar, aí é o que tem na nossa imagem aí desse olho incrível, maravilhoso. Tá vendo? Tá aproximando e aí acontece todo esse efeito Doppler. Perfeito? Eu me empolguei, né? Me empolguei. Isso aqui é bom demais, gente. Você tá doido? Isso aqui é... Amanhã você vai acordar, eu vou diminuir, tá? Vou diminuir. 5h26 da manhã, vamos botar aqui o nosso novo horário de amanhã. 5h26 da manhã, você vai acordar. Vai fazer o quê? Vai resolver 4 questões sobre efeito Doppler. 4 questõezinhas ali, ó, tranquilo. Sai, vai malhar, corre 2 km, volta pra casa, toma um banho e você está preparado para o seu novo dia. Combinado? Combinado. Me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem 5h26. Professor, acabei de acordar. Bora? Falo, bora. Eu te respondo na hora que eu já estarei acordado, meu querido. Já estarei. Beleza? Tá aí. Anote o que você tem que anotar sobre a introdução do nosso efeito Doppler. E vamos seguir? Tô animado, gente. Hoje eu tô animadíssimo, assim como todos os outros dias. Então, vamos falar de fórmula. Você tava esperando, não tava? Eu sei que você tava esperando. Eu falei de teoria, você tava pensando assim, cadê, Tainan? Fala pra mim a fórmula, cara, que eu quero fazer. Vamos lá, gente. Hoje, nessa aula, eu sempre costumo escrever pra vocês, né, as fórmulas. Eu vou fazer agora
eu trouxe ela pronta, só pra gente escrever, assim, comentar sobre. Deixa pra mim no comentário o que você acha melhor. Os meus desenhos, que eu acho que você, né, com certeza você vai votar pelos meus desenhos, né? Ou você acha melhor eu colocar desse jeito aqui, ó, a fórmula já prontinha. Fala pra mim o que você prefere, tá? Deixa no comentário que eu vou ler e a gente discute sobre isso. Beleza? Então, na tela pra vocês. Essa é a nossa fórmula principal do efeito Doppler. Por que o senhor colocou o principal, professor? Aqui a gente está focado no Enem. No Enem, é isso. Se for cobrado, tá na tua ementa, viu? Tá lá na sua ementa. Efeito Doppler. Se for cobrado, será essa forma. Será essa forma. Se a gente vai falando de outros concursos, outros vestibulares tradicionais, às vezes ele cobra uma coisa diferente, tá? Tem algumas outras abordagens dessa fórmula. Tem outras. Lembra que a física e a matemática, elas têm vários caminhos para chegar no mesmo resultado, correto? Por isso que ela é tão sensacional, né? Tão incrível. Então, essa abordagem pode mudar, beleza? Então, pro Enem, o que nos interessa é essa fórmula aqui, perfeito? Professor, pode cair coisas com o efeito Doppler? Com certeza, meu jovem, com certeza vai cair coisas junto, tá? Não vai ser só isso aqui não, tá? Vai ter coisa diferenciada aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre essa fórmula principal do efeito Doppler. Então eu tenho aqui várias coisas, né, gente? Nossa, várias coisas. Eu tenho esse F0, tá? Lembra-se que tudo que tem zero na física é inicial, né? Eu não vou anotar não, porque vai estar escrito aqui pra vocês, olha aqui. Olha lá, nossa, lindo. Efeitos da tecnologia. Então meu F0, ou FO, é a frequência percebida pelo observador. Por isso que tá um Ozinho, tá? O de observador. Então, eu vou precisar sempre travar um observador, tá? Ah, professor, mas tem dois no exercício. Ele vai estar falando só de um. Ou se ele estiver falando dos dois, vai ter que fazer dois cálculos, tá? Ou no caso, se ele estiver considerando os dois observadores, você vai precisar só de identificar uma questão teórica. Só. Cálculo mesmo, a gente trava um observador e trabalha só com ele. Perfeito? Então, nosso FO é a frequência percebida pelo observador. O que é esse FF? Não é aquele joguinho Free Fire não, rapaz. Larga esse joguinho aí. FF é o quê? É o quê? É a frequência emitida pela fonte. Desenhei para você aqui agorinha, né? Uma ambulância, que é o que mais aparece, né, nos vestibulares. Ambulância, carro de Fórmula 1. Ela vai emitir um som. Ui, ui. Essa é a nossa frequência fundamental, tá? Ou frequência emitida pela fonte. Perfeito? Tudo bem até aqui? Na tela. Próximo é esse V. Esses Vs nem apareceu para vocês, né, gente? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se vai aparecer agora. Ah, apareceu. Lá na tela de novo. V, então, é a velocidade da onda, queridos. É esse V aqui, ó. Vocês perceberam que esse VS e esse VS são iguais? Sim, professor, são iguais. Eles realmente são iguais, tá? O que é esse VS? É a velocidade da onda. Eu coloquei aqui da onda porque ela pode ser dois tipos. Quais são, gente? Pode ser a velocidade do som e pode ser a velocidade da luz. Professor, qual que é a velocidade do som? A velocidade do som 340 metros por segundo. 340. Esse valor, professor, eu preciso saber? Precisa. A questão, às vezes, normalmente elas dão lá no vestibular, mas não é obrigatório não, tá? Às vezes ele só entende que você sabe que é 340, beleza? E a velocidade da luz? A velocidade da luz você sabe, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ah, professor, é por isso. É por isso que nos dias chuvosos você vê primeiro a luz de um relâmpago e depois você escuta. Por quê, professor? A velocidade da luz é muito, muito maior do que a velocidade do som. Física é maravilhoso, não tem como não, gente, não tem como não. Então, essas duas velocidades, normalmente a gente tem que saber. A maioria das questões mostra pra você, mas se não mostrar, você já tem que estar sabido, beleza? Então, VS, velocidade do som, vai aparecer em cima e embaixo, professor? Em cima e embaixo, tá? O que vai tornar a fórmula, né, do efeito Doppler difícil, gente? O que vai tornar esse bagulho aqui difícil é a interpretação. Tá assistindo as aulas de português? Meu amigo Laércio, beleza? Cara sensacional, maravilhoso, tá? Então, eu preciso que você tenha aqui uma interpretação muito bem desenvolvida, tá? Lembra que eu já comentei com vocês, hein? A física, 50%
das questões é interpretação, pô, interpretação. Você tem que saber o que a questão tá te pedindo, tá? E aqui não muda isso, tá? Não muda disso, não. 40% é matemática, você sabe que a gente faz cálculo aqui à torta direita. E só 10% que é a física, é aquele pulo do gato, é a fórmula, né? É o nosso é isso aí, meus queridos, é isso aí. Beleza? Então, VS é a velocidade do som, pode ser também a velocidade da luz, ok? Na tela. O que é esse V0, professor? Velocidade do observador. Aqui, meus amores, aqui é bem comum de ser zero, tá? É bem comum ser zero. Por quê? Lá nos exercícios ele vai falar assim, um observador tá parado dentro de casa e tá vendo uma sirene sei lá, de um carro de polícia passando. Ele tá paradinho, tá? Se ele tá parado, qual que é a velocidade dele? Tudo bem, a velocidade é zero. Perfeito? Tranquilo? Olha lá, essa parte que está entre parênteses, eu até deixei aqui, porque é extremamente importante para a gente analisar sinal. Vamos lá, tá falando assim, ó. Positiva quando? Quando é que vai ser positiva? Vou até anotar aqui, meu Deus do céu, gente, que coisa linda. Positiva quando se aproxima da fonte. E negativa quando se afasta. Então, queridos, quando ele for zero, quando o observador estiver parado, isso aqui para você tanto faz. Por quê? Por quê, professor? Mais zero e menos zero muda alguma coisa? Não. O zero é elemento neutro, né, na soma e subtração. Então, se for zero, tanto faz o que vai acontecer. Perfeito? Agora, se ele estiver se movimentando, aí você tem que saber, tá? Porque se ele estiver se aproximando da fonte, a fonte está vindo, ó. Deixa eu até... Aqui fica bom. Aqui fica bom, ó. A fonte está vindo e o observador está indo em encontro. Eles estão se aproximando, então... Se o observador estiver se aproximando da fonte, aí esse cara é positivo. Beleza? Agora, o observador, a fonte está aqui, o observador está aqui. O observador está se afastando da fonte, aí ele fica negativo. Professor, isso muda alguma coisa? Isso muda tudo, meu querido. Muda tudo na atividade. A gente está sabido que quando o sinal muda, meu amigo, muda muita coisa na questão, tá? Então, fica de olho. Já esse VF, esse aqui de baixo, é a velocidade da fonte, meus queridos. Velocidade da fonte. Quando é que ela vai ser positiva? Quando se afasta. Percebeu? Percebeu que é o contrário? Claro que você percebeu, né? Ótimo, ótimo, ótimo. E ela vai ser negativa quando se aproxima. Então, a velocidade da fonte é diferente da velocidade do observador. Tá? Então, o que é o mais comum aqui? Mas, de novo, gente, o mais comum não quer dizer que é só ele, tá? 90% dos casos vai ser, mas a gente trabalha também com os outros 10, tá? Principalmente para questões de vestibular. Estamos nos preparando para vestibular grande, né? Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Prova maravilhosa, né? Prova incrível. Então, o que é mais comum, queridos? É mais comum esse cara de baixo ser negativo, tá? Esse aqui de baixo, ó, é mais comum você usar esse negativo. Por quê? A fonte normalmente está se aproximando do observador, não é? Você está parado escutando uma sirene, a sirene está vindo até você. Não é você que está indo até a sirene, concorda? Então, a sirene está vindo até você. Se ela está se aproximando de você como observador, aí fica negativo. Fica negativo. Tá. De novo, não estou excluindo a possibilidade de ser positivo. Pode ser, professor? Pode ser, claro que pode, né? Sempre pode, tá? Mas o comum é que a fonte se aproxime e não o observador que vá até ela. Show? Lindo? Na tela, dá pausa, com calma, anota no seu material, que adivinha, chegou o quê? Hora de quê? É hora de atividades, meus queridos. Exercícios, né? Exercício, professor. Exercício. Lindo, maravilhoso, né, gente? Dá pausa. Eu preciso de verdade. Volta aqui pra mim. Olha aqui. Olho no olho, hein? Olho no olho. Eu preciso de verdade que você entenda. Deixa eu até colocar aqui a minha caneta. Eu preciso de verdade que você entenda isso daqui, ó. Preciso mesmo, tá? Velocidade do observador e velocidade da fonte. E isso vai ser o divisor de águas para você resolver as atividades sobre efeito Doppler. Vai ser. Então, por favor, lembra lá do sinal positivo e negativo. A gente vai reforçar com atividades, é claro. Porém, por favor, tá? Esquece não. Combinado? Combinado na tela de novo. Dá aquela anotada no seu material. Anota a fórmula, anota o que a gente escreveu. Principalmente isso aqui, ó, queridos. Velocidade do som e velocidade da luz.
precisa estar na sua cabeça com muita frequência. Gente, eu só vou pegar aqui um negócio rapidinho, porque esse ar-condicionado está acabando comigo. Eu vou só desligar aqui rapidinho, tá? Beleza, queridos? Obrigado. Escutou o barulhinho aí? O pivrim do ar-condicionado? Adivinha o que temos agora? O que tem agora? O que tem agora? Ah, meu amor. Exercício. Exercício na tela. Coloquei alguns teóricos pra gente já começar aquecendo. E vai ter uns de cálculo. Claro que vai, gente. Ó, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3. 3 exercícios de cálculo e 2 exercícios teóricos pra gente discutir. Vambora? Vem comigo. Vamos lá. Tá cansado? Dá uma pausa. Bebe a aguinha aí. A aula tá gravada. Você pode assistir, ó, quantas vezes você quiser. Dá uma pausa, bebe a aguinha. Bebeu a aguinha? Bebeu? Pegou um cachorro quente? Come lá um cachorro quente. Só umas 2 mordidas e vem pra aula. Vamos lá. Exercício de número 1 na tela pra vocês. A comprovação experimental do efeito Doppler ocorreu em 1845. Com o cientista... Vou nem me arriscar a falar o nome, gente, pra não passar a vergonha. Esse aí, o Balot. Vou chamar ele de Balot. O Balot, né, que viveu nesse período, verificou a alteração na percepção da frequência do som emitido por trompetistas que estavam em um vagão de trem. Marque a alternativa correta a respeito desse experimento. Beleza, então o cara estava lá no trem, tinha uns trompetistas tocando, e ele observou que quando ele se aproximava e quando ele se afastava desses trompetistas, o que acontecia? Ele percebia sons diferentes. Sons mais graves e sons mais agudos. Loucura, né? Vamos lá? Então, o que ele percebeu? Na aproximação, ele percebeu sons graves. Não, gente, não, peraí. Não, lembra o que a gente falou? Se eu estou aproximando, lembra da imagem do olho? Aproximando da fonte, né? A fonte se aproximando do observador, o que acontece? É isso mesmo, muito bem. O comprimento de onda diminui e a minha frequência aumenta. Então não. Quando a gente se aproxima, a gente percebe sons agudos. Então a letra A está errada. Letra B. No afastamento, sons mais altos? Não, acabamos de falar sobre isso, né? A letra A e a letra B são inversas. Então, no afastamento, quando ela se afasta, eu tenho comprimento de onda maior, logo frequência baixa. Frequência baixa caracteriza sons graves. Que orgulho de vocês, queridos. Que orgulho. Letra C. A alteração nas frequências produzidas pelo efeito Doppler também foi observada pelos trompetistas. Gente, não. Faltou falar isso. Deixei pra gente falar agora. Por quê? Vou desenhar. Olha o trompetista aqui, ó. Olha lá o cara. Olha que lindo. Rapidinho, volta aqui. Achou que eu não ia desenhar hoje, né? Vem comigo. Ele tá tocando um trompete. Vai, eu vou desenhar. Use sua imaginação, queridos. Isso que ele tá tocando é um trompete. Ah, professor, parece uma bota. Ei. Imaginação, cara, imaginação. Anderson, desculpa, tá, Anderson? O Anderson tá aqui comigo aqui, ó, no estúdio. Desculpa aí, Anderson. Tô desenhando aqui um negócio bonito aqui pros meus meninos entender. Ele tá tocando. Gente, se ele tá tocando, lembra das linhas? As linhas são assim, não é? Os comprimentos. Se ele tá parado, gente, não vai ter efeito Doppler nenhum pra ele. Tá? O motorista do carro de Fórmula 1, ele vai sempre escutar o mesmo barulho, independente da velocidade, sempre o mesmo barulho. O trompetista, ele está tocando e ele também está escutando sempre o mesmo som. Não muda, professor? Não muda. Para quem está, para a fonte, né? Vou dizer assim melhor, para a fonte, a frequência não se altera. Perfeito? Entendido? Anota isso daí no seu material, hein? Então, errado. Na aproximação, o som percebido é mais alto? Ah, lindo demais. Lembra disso, né? Se eu estou me aproximando, o som a frequência é mais intensa, é mais alta, o som é mais agudo. Perfeito. Letra D, corretíssima. Letra E, no afastamento, a frequência será maior do que a frequência real emitida pelo... Meu Deus do céu, o que é isso? Não entendi, foi nada. Errado, letra E também, errada. E de errado, né? Lindo. Então sobrou pra gente letra D. Ó. Um mel maravilhoso, meus amores, maravilhoso. Na tela, anota, principalmente, anota essa parte aqui, ó, do trompetista, tá? Se você tá tocando, a fonte não experimenta frequências diferentes. Perfeito? Incrível? Maravilhoso? Professor, adorei também, querido. Adorei também. Questão de número 2. FGV, hein? Já começamos com questãozinha boa. Quer dizer, a outra também era de concurso?
Ah, não tem não. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada. Olha que coisa legal, gente. Parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. Você lembra o que é Hertz, né? Rotações por segundo. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente, tá? Ele pediu pra gente considerar a velocidade do som igual a 340 e que não há vento. Questão de concurso tem que eliminar todas essas possibilidades, né? Para não ter recurso. Então, queridos, ele falou pra gente que é 340, a minha velocidade. Então, velocidade do som, isso aqui a gente já tinha que estar sabido, certo? Qual que é a fórmula mesmo, amores? Qual que é a fórmula? Ó, esses F's tem que ser minúsculo, tá? Eu vou colocar maiúsculo só porque o meu F minúsculo é esquisito, é meio feio, tá? Então, os F's eu vou colocar maiúsculo, mas F maiúsculo na física é força, tá? Aqui é frequência, tem que ser F minúsculo. Combinado, meu querido? Combinado. Então, a frequência do observador é igual à frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Professor, é isso? É só isso. Volta aqui pra mim. Você lembrava da fórmula? Lembrava? Claro, lembrava. Claro, lembrava. Ele pediu pra gente, então, a frequência do som da buzina, então, a percebida pela pessoa, né? Então, ele quer saber a frequência que o observador vai experimentar. Frequência do observador é igual. Qual que é a minha frequência da fonte, gente? Ah, professor, tá aqui, ó. 640. Gente, pulo do gato agora, hein? Volta aqui pra mim. Qual que é a velocidade do observador? Ah, 0. Por quê, professor? A pessoa está parada. Pessoa parada tem velocidade 0. Qual que é a velocidade do som, então? 340 mais, eu vou até colocar aqui um parênteses, tá? Porque a gente está separando. Mais 0. Dividido para, velocidade do som mudou? Não, 340. Gente, essa é a velocidade da fonte. E aí? Vai ser mais ou menos? Positiva ou negativa? Como? Como? Negativa. Por que negativa? A fonte está se aproximando do observador. Se a fonte se aproxima do observador, sinal de negativo. Ah, professor, onde é que tá isso? Volta lá os slides, você vai ver. Volta aí, você baixou, não baixou? O slide aqui do lado? Então, olha lá, volta lá que você vai ver que a formulazinha tá lá. Deixei discriminado bonitinho para você que a velocidade da fonte será negativa quando essa fonte se aproxima do observador. Então, a velocidade vintão. Só isso, professor, só isso. Aqui agora é só matemática. Coisa que você adora, né, meu irmão? Você adora demais. Então, vamos lá. Frequência do observador é igual 640 vezes, bom, gente, 340 mais 0, 340, dividido para 340 menos 20, 320. Gente, multiplicação, hein? Multiplicação de fração. Isso aqui você tem que estar sabido. Eu posso dividir esse número com esse, gente? Posso, claro que eu posso. Quanto que é 640 dividido para 320? Ah, professor, posso cortar esse 0 com esse? 64 dividido para 32, professor, é 2. Muito bem. Muito bem. Eu gosto disso, hein? Eu gosto assim, quando a gente começa a trabalhar com facilidades. Vezes 340. Perfeito. Quanto que é 2 vezes 340, queridos? 2 vezes 680 Hz. Tá aqui, 680 Hz. Letra E. Professor, e esse aproximadamente aí? Quando tem aproximadamente na questão, normalmente você sabe que ela vai dar um valor aproximado, né? Um valor esquisito. Mas como a gente fez essa divisão desse jeito, tranquilo, tá? De boinha mesmo. Se você tivesse dividido 340 para 320, aí ia ter um número decimal, um 0,0125, uma coisa assim. E aí multiplicando pelos 640 ia dar um valor próximo de 680, tá? Mas como nós somos mais espertos, um pouquinho mais, né? Então a gente fez dessa forma que deu um valor exato, muito mais fácil. Na tela, dá pausa, anota e vamos para a próxima questão. Foi? Anotado? Tá entendendo? Então, próxima questão. Um observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando. Gente, questão incrível pra gente entender o Doppler. Incrível, maravilhosa. Aproxima e afasta, acontece tudo na mesma questão.
Conforme as figuras 1 e 2. Tá aqui a figura 1 e 2, ele observando, maravilhoso, né? O cara ali com a mão na orelha. Incrível. Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, ou seja, ela não muda, a frequência do apito ouvida pelo observador, letra A, aumenta na aproximação e esse aqui tava lindo, hein, gente? Aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento? Não. Segunda parte deixou o bagulho errado. Letra B, aumenta. Esse aqui já nem vou ler terminar de tanto na aproximação quanto no afastamento? Pelo amor de Deus, hein? Não. Não. De jeito nenhum. É constante tanto na aproximação quanto no afastamento, pelo amor de Deus, hein? Tem nada constante, né, meu querido? Volta aqui pra mim. Lembra que a gente falou que elas são inversamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra diminui. Tem que ser? Tem que ser. Letra D. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento? Nossa, lindo. Lindo, maravilhoso. Diminui na aproximação e aumenta na... Esse aqui tá trocado, né? Nada a ver. Então, letra D de doido, questão de número 3. O que você achou? Fala pra mim, você achou fácil? Achou fácil, não achou? Achou fácil. Eu também achei bem tranquilo, bem de boa. Gostei. Adorei essa questão. E espero, sinceramente, que caia uma desse jeito no seu vestibular. Se você olhasse aqui e falar, o Tainan falou que é inversamente. Se um aumenta, a outra diminui. Na aproximação, aumenta. E no afastamento, diminui. Muito bem da tela. Anota no seu material. E vamos para próxima questão. Questão de número 4. Fala deste jeito. Questão de concurso também, meus queridos. Uma pessoa parada... mas eu gosto. Nossa, quando fala que a pessoa tá parada, chega a arrepia. Maravilha. Parada na beira de uma estrada, vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1 da velocidade do som no ar. Professor, meu Deus, calma, meu considerado, calma. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência D. Amores, vamos lá. Volta aqui pra mim. Vamos lá. O carro, ele está se aproximando, correto? Está se aproximando do observador, certo? Quando ele está se aproximando do observador, o que isso significa? Professor, significa que a minha frequência vai aumentar, então eu vou escutar um som mais alto, né? Mais agudo, correto? Correto. Então, é possível que essa frequência seja menor do que 990? Letra A já eliminei. E a letra D? Já joguei fora. Joguei fora as duas já. Por que, professor? Por que você eliminou? Se a fonte se aproxima do observador, se o carro se aproxima da pessoa, o que a pessoa vai escutar vai ser mais alto do que realmente é. Combinado? Perfeito? Perfeito. Não é possível calcular por densidade. Letra E eu não vou nem comentar, hein? Não é possível calcular. Aluno aqui do Construindo Vencedores, pelo amor de Deus. Vambora, meus amores, vambora. Frequência do observador é igual frequência da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador, dividido para velocidade do som, mais ou menos, velocidade da fonte. Queridos, vamos tentar? Professor, eu quero. Eu também quero. Eu vou te ajudar nessa. Você me ajuda também? Então, vamos lá. Qual que é, amores, a frequência da fonte? A frequência da fonte é 990. Estou só substituindo valores, tá, queridos? Vezes. A velocidade do som eu sei? Não, professor, não sei. Eu não sei. Então eu vou deixar a velocidade do som. Vou colocar uma velocidade do som apenas, tá, gente? Opa, coloquei errado. Aboracha. Então vamos lá, queridos. Então a velocidade do som dividido... E agora, professor, lá embaixo? A velocidade do som que eu também não sei... Menos. Por que está menos, professor? Porque está se aproximando do observador. Ele falou que é 0,1 da velocidade do som também. Tá assistindo as aulas de matemática? Tá, não tá? Então isso aqui é mole. Então vamos lá. A frequência do observador vai ser 990 vezes a velocidade do som
dividido para... Gente, quanto que é a velocidade do som menos 0,1 da velocidade do som? Aí ficou fácil, hein, professor? Que número tem aqui na frente não aparece? O 1. Quanto que é 1 menos 0,1? Você tem R$1 e vai pagar 10 centavos. Quanto é que sobra? Quanto é que sobra? 0,9 da velocidade do som. Perfeito, perfeito. Posso cortar a velocidade do som? Posso, muito bem, meu consagrado. Então, 990 dividido para 0,9. Quanto que dá a frequência do observador? Quanto que é 990 dividido para 0,9, meus amores? 1100 Hz. 1100 Hz de frequência. Qual que é a nossa opção? Letra B. B. É isso. Fácil demais. Nossa, fácil demais. O que é que a gente precisava aqui? O que é que a Universidade lá de Minas quis que a gente entendesse aqui, amores? Isso aqui, ó. Que uma velocidade do som menos 0,1 da velocidade do som é 0,9. Ou seja, você tem 100%, você tirou 10, sobrou quanto? Sobrou 90. Lindo, 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 maravilhoso. Adorei essa questão. Tá lá, dá pausa, anota e vamos pra próxima? É a última de hoje, hein? Vamos fechar com chave de ouro, meus queridos? Vambora, professor, vambora. Questão de número 5 na tela. Uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80. A sirene do carro está ligada e emite um som de 800 Hz de frequência. Sabendo que a velocidade do som é 340, calcule aproximadamente o que ele quer? A frequência aparente percebida pelo observador. Vamos lá, amores? Fácil, hein? Fácil? Fácil demais, fácil demais. Ele pediu a frequência aparente pelo observador. Você viu que ele falou aproximadamente, né? Por que ele falou aproximadamente, professor? Vai dar um valor esquisito. Por quê? Eu tenho 80 km por hora. E a velocidade é dada em quê? Metro por segundo. Eu vou fazer o quê, professor? Vou dividir esse valor para 3,6. Se você pegar o 80 e dividir para 3,6, 80 dividido para 3,6, você vai achar aí 22,222. Eu vou usar só o 22,2 metros por segundo, tá? Por quê, professor? Porque é aproximadamente. Então a gente tem essa liberdade de usar os valores que a gente acha aproximado. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Fórmula na tela. Frequência do observador é a frequência da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, dividido velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Lindo, lindo. Qual que é a frequência fundamental, queridos? 800. Qual que é a velocidade do som? 340. O meu observador está fazendo o quê? Ele está o quê? Ele está sentado. Ó, se ele está sentado, adivinha, gente? Velocidade 0 mais 0. Ó, não vou nem colocar, hein? Já estamos na última questão, então você já tá sabido que isso aqui não vai... Ixi, tô esquisito hoje. Você já tá sabido que isso aqui não vai mudar em nada, certo? Certo. Dividido para... Qual que é a velocidade do som mesmo? 340 menos a velocidade da fonte. Qual que é a velocidade da fonte? 22,2. Só continha agora, hein? Somente continha marota. 800 vezes 340 dividido. Quanto que é 340 menos 22,2? 317,8. Muito bem, muito bem. É isso. Gente, faz as contas aí pra mim, por favor. Multiplica 800 para 340 e o resultado divide para 317. Então, eu vou ter aqui uma frequência. Eu preciso que... Pode fazer na calculadora agora. Mas você vai precisar saber disso no vestibular. Tá? Lá nas aulas de matemática o professor explica para você o jeito mais fácil de fazer isso aqui. Então eu preciso que você treine, tá? Treine isso aí em casa. Depois de multiplicar e dividir, nós temos uma frequência de 855 Hz. Faz sentido, professor? Faz sentido. Qual que era a minha frequência fundamental? 800. Se aproxima da gente, a frequência tem que aumentar, não tem? Corretíssimo, ó. Um mel, meus queridos, um mel. Letra B. O comprimento de onda percebido pelo observador. Tá assistindo aquela aula lá? Quer dizer, já assistiu aquela aula? Já assisti, professor. Como é que calcula a velocidade de propagação da onda? Ah, professor, velocidade é o comprimento vezes a frequência. Ah, tá sabido, hein, meu consagrado. Qual que é a velocidade aqui, meu querido? Ali, ó. Velocidade é 340.
O comprimento, preciso descobrir. Qual que é a frequência que eu achei ali? 855. Tá multiplicando esse cara aqui, não tá? Como é que ele vai pra lá? Dividindo, muito bem. Deu pra escutar daqui, hein? 340 dividido para 855. Quanto é que dá isso aqui, meu querido? Quanto é que dá 340 dividido para 855? 0,4 metros. Professor, não deu 0,4 no calculador. É aproximadamente, não é? Deu 0,39. Tenho certeza que você achou 0,39. 0,39 está mais próximo de 0,4. Muito bem, muito bem. Na tela, dá pausa, anota. Professor, eu não entendi. Manda lá no meu Instagram, deixa no comentário se você achar mais fácil. Pode me mandar mensagem que eu te ajudo a resolver isso aqui de novo. Anota numa folha sem problema nenhum, te mando uma foto, ainda te mando um áudio te explicando como é que eu fiz essa questão. Beleza? O que você achou? Fala pra mim. Bom demais, né? Bom demais. Gente, muito obrigado. Mais uma aula concluída com sucesso. Falamos sobre efeito Doppler. Esse efeito sensacional que você já escutou em vários lugares. Tenho certeza. Eu sou o Matheus Tainan, professor de Física dessa matéria sensacional, dessa matéria maravilhosa. Vem comigo que eu te ajudo na sua aprovação. Beijos e abraços, fiquem bem, até a próxima e tchau!